Bom dia, pessoal, paz do Senhor. Vamos lá para mais um dia do nosso estudo. Hoje, dia 11 de março, vamos ler o capítulo 11 do livro de Provérbios. Vou fazer oração antes de iniciar, tá bom? Senhor, meu Deus, obrigado por esse momento. O Senhor venha falar aos nossos corações. Obrigado, Pai, por mais um dia na Tua presença. Mais um dia de estudo e busca de sabedoria e conhecimento do Senhor. Que o Senhor venha derramar a graça do Senhor e as suas bênçãos sobre nós, que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem falado conosco através do livro de Provérbios. Em nome de Jesus. Amém, gente? Bom dia, tia. Bom dia. Vamos ler aqui o 11. Capítulo 11, Provérbios. Deus tem ódios das balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Que é balança desonesta? É quando algo tem um peso, só que na balança dá outro peso. Bom dia, Murilo. Quando isso aqui, por exemplo, isso aqui tem um peso, só que eu vou pular na balança, a balança mede outro peso. Isso é desonestidade. E aqui está falando que Deus odeia esse tipo de coisa, de desonestidade. Mentira, né? Deus odeia a mentira. Em vindo a arrogância, chega logo também a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Então a arrogância e a altivez, né, vem a desonra. Primeiro, a arrogância de achar que sabe tudo, não precisa aprender mais nada. Logo também chega a desonra. Mas com os humildes, quem é humilde, que reconhece que precisa de ajuda, que reconhece que sozinho não consegue, está a sabedoria. A integridade do justo os guia, mas a falsidade dos infiéis os aniquila. Integridade, a pessoa inteira, né, que é verdadeira com as pessoas, verdadeira consigo mesmo, ela mantém-se no caminho certo, mas os falsos, os infiéis, eles caem na mentira porque uma mentira não se sustenta, né? Você tem que estar sempre mentindo para sustentar aquilo, então acaba sendo aniquilado, que está falando aqui no Provérbios. Mas o íntegro, o justo, por mais que muitas das vezes passa por coisas que não merecemos, mas a sua integridade, a sua justiça vai mantê-lo firme, porque é íntegro, porque é justo, porque sabe o que está fazendo. Então, mesmo que passe por alguma injustiça, igual eu estava lendo o livro de Daniel, na cova dos leões, ele passou por uma injustiça por causa da inveja das pessoas que estavam ao redor dele. Porém, Deus o livrou na cova dos leões, porque ele era um homem íntegro e fiel. Então, houve um livramento para ele. Então, as pessoas que são íntegras e retas, Deus acha graça nessas pessoas e elas conseguem se manter firmes. E Deus sempre se revela a elas, pessoas íntegras e corretas. Elas acham o caminho da verdade. Mas quem é ímpio, que fala, o ímpio será abatido pela sua própria perversidade, pela mentira. Perversidade, mentira, adultério, eles serão abatidos por conta disso. Vamos continuar aqui no verso 6. A integridade das pessoas justas as livrará, o que eu acabei de falar que aconteceu com Daniel. A integridade dele o livrou. Mas a sua malignidade, os infiéis serão apanhados. Então, até nessa passagem de Daniel, as pessoas que tramaram contra ele, elas foram jogadas na cova e elas foram comidas rapidamente pelos leões. Daniel não, por ser íntegro e fiel, se manter fiel, ele não foi comido. Deus o preservou, mas os outros que estavam tramando contra eles foram comidos. Então, quem é fiel e íntegro, há livramento. É isso que o Provérbios está falando. Assim que o ímpio morre, toda a sua esperança perece com ele. Todos os seus planos acabam em nada.
Então, a morte, né, acaba aquilo que o ímpio planeja, faz, ou o corrupto faz, que gosta de desviar dinheiro de coisas imundas, que o ímpio faz esse tipo de coisa, quando ele morre acaba. Não tem fruto disso. Mas aqui, o justo é salvo das tribulações e elas são transferidas para o ímpio. Então o justo é salvo de tribulações. O ímpio com sua própria boca destrói o próximo, mas o justo encontra liberdade por meio do real conhecimento. Que nós falamos ontem, que o ímpio é a pessoa que fala muito, peca muito, e às vezes com a língua a gente destrói uma casa, destrói relacionamentos, destrói pessoas. Mas o justo, ele sabe a hora de falar e a hora de ficar calado também. E encontra liberdade por meio do conhecimento. Então, um dos aspectos do conhecimento é também saber a hora de falar e a hora de calar. Nem sempre é hora de falar. Conhecimento é bom por causa disso, que a gente consegue discernir o ambiente e se devemos falar ou não. O 10, vamos continuar aqui. Com a prosperidade dos justos, toda a cidade fica feliz. Quando os ímpios perecem, há música e alegria no ar. Os justos abençoam a cidade por meio das bênçãos que recebem, mas pela boca dos perversos é destruída. O que despreza o próximo é falta de senso, mas a pessoa prudente sabe o momento de se calar. Eu acabei de falar. E o fofoqueiro trai a confiança de quem quer que seja, mas aquele que guarda o segredo merece crédito. Quem sabe guardar segredo merece crédito, mas o que o fofoqueiro trai, se fala de um, fala de outro, né? Então, trai a confiança, não é uma pessoa confiável, mas quem sabe guardar segredo merece crédito. Não havendo sábia direção, toda a nação é arruinada. E o que a pode restaurar é o conselho de muitos sábios. Quem serve de fiador, com certeza sofrerá as consequências. Entretanto, quem evita assumir a responsabilidade de outro estará seguro e em paz. Isso aqui é o que nós já falamos também no início, sobre o fato de emprestar a pessoa, você oportunar a pessoa até ela te pagar, e servir de fiador para outras pessoas. Sofrerá as consequências, que você está assumindo uma responsabilidade que não é sua e nem sempre as pessoas pagam. Então, quem evita, quem sabe falar um não, quem sabe falar não quero e não vou fazer, estará seguro e em paz. Então, às vezes, o não é o melhor remédio para o momento. O não. E vamos lá, no 16. A mulher gentil e honrada alcançará o respeito de todos, mas os homens perversos só conquistam bens materiais. Quem faz o bem aos outros, a si mesmo faz. A pessoa cruel provoca a sua própria ruína. Então, quem faz o bem aos outros, quem pensa no outro, faz para si também. E a Bíblia também diz que quem dá aos pobres, empresta a Deus. Então, quem faz o bem para as pessoas, faz para si próprio. Eu não sei se alguém já fez, mas quem já teve esse prazer de conseguir ajudar as pessoas, sabe como que é bom poder dar algo, poder alimentar alguém, matar a fome de alguém, como nos sentimos bem com isso. Mas a pessoa cruel provoca a própria ruína. A pessoa cruel que não se importa com os outros, que a dor do outro não importa, ela provoca sua própria ruína. Que a gente não sabe o dia de amanhã. Hoje podemos estar bem, amanhã ninguém sabe, só Deus o sabe. Então, ajude enquanto se pode ajudar. Vamos lá, 18. O ímpio recebe pagamentos enganosos, mas quem semeia a justiça colhe segura recompensa. Tão certo como a retidão conduz a uma vida feliz, assim o que segue o maligno corre para a sua própria morte. A pessoa ligou. Voltando aqui, gente. O 19. Tão certo como a retidão conduz uma vida feliz, assim o que segue o maligno corre para a sua própria morte. O Senhor detesta todas as pessoas perversas de coração,
mas aqueles que andam em integridade de coração são sua alegria. Tendes todos essa certeza: os maus não ficarão sem o devido castigo, mas os justos serão perdoados. Então essa é uma certeza que nós podemos ter, que os maus, principalmente nesse momento que a gente vive, né, de escândalo, de juiz fazendo coisas, manobras para poder alterar a política, todos eles terão seu castigo por corrupção, por mentira, por maldade, todos eles. Por mais que às vezes a gente pense assim, nossa, está demorando, que a justiça do homem é falha, mas a de Deus não. E cada um receberá a porção de acordo com suas atitudes. Então nós não precisamos ficar preocupados. Precisamos agir sim em favor do nosso país, mas não ficar atribulado, ficar ansioso, porque Deus tem a justiça para cada uma dessas pessoas, para cada atitude dessas pessoas que se corrompem, que agem com corrupção, e elas não prevalecem. Então confie em Deus que Ele fará o melhor. E a oração, eu falo que a oração ela move montanhas. Então talvez o que está precisando para nós, para a nossa nação, para que melhore as coisas, nós que cremos em Deus, acreditamos no poder de Deus, orar e pedir Deus direção em relação a esses acontecimentos aí. Por que está acontecendo isso? Deus fala. Vamos continuar. Como um anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas indiscreta. Um anel de ouro no focinho de porco não tem valor, né? Só tem beleza por fora, mas no focinho de um porco não tem utilidade nenhuma. E assim, o provérbio está falando uma mulher bonita, mas que ela é indiscreta, ela não tem discrição. Ela não sabe se posicionar, então não tem valor nenhum, só aparência. 23. As ambições dos justos resultam em bem para muitos, a esperança dos ímpios somente em desgosto e ira. Quem dá com generosidade vê suas riquezas multiplicarem. Os outros preferem reter o que deveria ofertar e caem na pobreza. Aquilo que eu falei, quem tem e dá com generosidade vê isso multiplicar. Quem dá, né? Melhor dar do que receber, também fala na Bíblia. Então quem dá com generosidade vê sua riqueza multiplicar, vê as coisas andarem. Vamos lá, 25. O generoso sempre prosperará. Então não terá falta na vida de quem é generoso. Ele sempre prosperará. Quem oferece ajuda ao necessitado, conforto receberá. O povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo para alcançar o maior preço. Que a gente está vendo nos dias de hoje, os preços aumentando e às vezes preços assim absurdos. Então o povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo para alcançar o maior preço. Mas a bênção alcança aquele que logo se dispõe a atender o povo. Então quem se dispõe a atender o povo, quem se dispõe a ajudar, a bênção está sobre essa pessoa e não lhe falta nada. Todas as pessoas que procuram o bem serão respeitadas, porém o mal atropelará aquele que o busca. Quem deposita confiança em suas riquezas certamente se decepcionará, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. A pessoa que causa problemas para sua... Bom dia, Lohane. A pessoa que causa problemas para sua família herdará apenas o vento. E o falto de juízo acabará sendo servo do sábio. O fruto da justiça é a árvore da vida, e toda pessoa que conquista almas é sábio. Se mesmo o justo é corrigido em sua caminhada na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Que eu falei, né? Que às vezes a gente... Paz do Senhor. Porque às vezes a gente fica preocupado com as coisas que estão acontecendo, com a corrupção do homem, com as injustiças. Mas Deus está dizendo, se o justo, que é o justo, Deus corrige, porque Deus corrige quem Ele ama, quanto mais o ímpio e o pecador. O ímpio que é o corrupto, que faz coisas malignas, e o pecador. Então,
tem juízo para esse tipo de atitude também. Não ficará. Bom dia, Karina. Bom dia, paz do Senhor. Então o ímpio terá o fruto disso, a justiça para ele. Como eu disse, a igreja, nós que cremos em Deus, devemos orar e pedir a Deus direção, disso que está acontecendo. Se não concordamos com o que está acontecendo, pedir a Deus direção, porque a justiça dele virá. A do homem pode até falhar, mas a de Deus não. A justiça de Deus não falha. Então que nós possamos ter paciência para esperar o agir de Deus em nosso favor. E como eu disse um pouco antes sobre Daniel, se manteve íntegro e Deus o livrou. Daniel se manteve íntegro e Deus o livrou da cova dos leões. E as pessoas que estavam tramando com ele para jogar ele lá, elas foram mortas. Então a pessoa que é fiel, que é íntegra, por mais que ela passe por algumas atribulações, Deus o livra. Mas a pessoa que é infiel, não. A pessoa que é infiel, o caminho dela é a morte. Então, se você é íntegro, se você é fiel, às vezes vamos passar assim por algumas tribulações, mas Deus nos livrará de todas elas. Deus está conosco em todas elas. Então, fique firme, não se abate mediante as tribulações, mantenha-se fiel ao Senhor e íntegro, que Ele no momento certo te socorrerá. É isso que Ele faz para os seus. Então, é isso, gente. A justiça de Deus não falha. A do homem pode falhar, mas a de Deus não falha. Então, quem se mantém reto, se você não é reto, arrependa-se e volte à retidão. E se você se alegre-se, mesmo na tribulação, porque o Senhor socorre aquele que é reto e é fiel. Amém? Então, esse foi o estudo de hoje, capítulo 11, dia 11 de março. Amanhã nós vamos continuar, vamos orar e entregar ao Senhor mais um dia desse estudo. E que aquilo que eu não falei, que o Senhor possa continuar falando ao coração de vocês. Amém? Senhor, meu Deus, obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado, Senhor, por entendimento da Tua palavra. O Senhor venha abrir nossa mente, nosso coração, para entender os caminhos do Senhor, entender aquilo que o Senhor tem nos falado nesses dias. Que nós possamos, Pai, descansar no Senhor, descansar na Tua justiça. Que o Senhor venha nos ensinar, Pai, a ser retos de coração, a ser fiel ao Senhor. Precisamos de Ti, Senhor, porque sozinhos não estamos aguentando, sozinhos não dá. Precisamos do Senhor, da Tua ajuda, do Teu favor. Eu sei que o Senhor já fez muito por nós, mas ainda necessitamos da Tua graça, do Teu favor, do Teu amor. Derrama, Senhor, Suas bênçãos sobre nós, que nós possamos entender com sabedoria e que o Senhor possa nos dar também o conhecimento para podermos lidar com as nossas vidas, nossos problemas, nossas famílias e com pessoas ao nosso redor. Que nós possamos ser luz para essas pessoas e que haja em nós o mover do Senhor, que haja em nós a graça do Senhor e que nós possamos falar com alegria o quão bom é estar na presença do Senhor, o quão bom é entender a Tua palavra, entender aquilo que o Senhor está nos dizendo. Obrigado por essa oportunidade, Pai, de estar na Tua presença logo pela manhã. E que o Senhor venha falar conosco, Pai, durante o dia. Que a sabedoria tenha essa liberdade, nós possamos ter os ouvidos atentos a ouvir aquilo que a sabedoria tem a nos dizer. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém, gente? Então, é isso. Quando estamos buscando a sabedoria, Deus nunca, eu gosto muito de falar isso, Deus nunca nos dá a árvore pronta, é sempre uma semente que nós precisamos plantar. E a sabedoria é isso, é uma construção. Então vão acontecer situações na sua vida que vai te exigir sabedoria e Deus vai te guiar nisso. E a decisão é sua, a decisão é nossa de tomar uma atitude sábia ou de continuar agindo como eu sempre agi toda a minha vida. E se está acontecendo de novo,
acontece algo, aí passa o ano, acontece de novo. Você está vivendo num loop porque você não quebrou essa barreira. Você não teve sabedoria para quebrar essa barreira na sua vida. Mas Deus está te dando hoje sabedoria para você sair fora disso e não acontecer novamente tudo que já aconteceu de novo em sua vida, ser sempre esse ciclo e nunca mudar, nunca crescer. Então Deus está te dando sabedoria hoje e em situações que vão acontecer no seu dia a dia, durante a semana, peça a Deus, não haja por impulso, peça a Deus sabedoria. Se precisar, fique em silêncio. Fique em silêncio, aguente, porque o justo e o íntegro tem livramento para ele. Então não precisa se justificar, é Deus que justifica. Não precisa falar, se defender. Se você é justo e íntegro, o seu silêncio fala muito mais alto do que você tentar se justificar e virar um bolo maior. Então a sabedoria também é saber ficar calado. Se você está certo, não precisa ficar se justificando, porque a justiça que vem de Deus, ela é correta. As dos homens nem sempre, mas a de Deus é sim. Amém? Então pratique sabedoria, não é só eu ficar ouvindo ou ficar lendo. Gosto muito de ler, mas se eu ficar só lendo não vai adiantar nada, eu preciso praticar. Então uma das práticas da sabedoria que Deus está nos dizendo hoje é silenciar e se manter íntegro e fiel. Amém? Deus abençoe, que seja um dia frutífero para nós, abençoado. E em nome de Jesus nós vamos crescer em graça e sabedoria. Amém? Deus abençoe. Tenha um bom dia.